Sejam bem-vindos a mais um IBITcast. Meu nome é Guilherme Cury e com ele hoje, novamente e sempre, Teixeira. Fala, Zé, bom? Bom demais. Beleza. Muito bom receber vocês aqui hoje. Hoje nós estamos recebendo Jean, sócio da 68, e Flávio Rodrigues, advogado criminalista. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Muito obrigado por terem aceito o convite. Satisfação é nossa, né, Jean? Justamente. Imensa. E é o seguinte, Cora, hoje vai ser uma pegada diferente. Quem não entendeu o IBITcast até agora é uma ótima oportunidade para você entender qual que é a nossa proposta, né? Hoje recebendo pela primeira vez dois convidados. Hoje recebendo dois convidados, eu acho que é importante a gente falar logo de cara. A gente trouxe os dois para abordar um assunto que muita gente tem comentado e a gente quer entender como que é a real da parada. Os bastidores, né? Como que é o dia a dia. Vivendo, né? Como que é o dia a dia, né? Exatamente. Não é isso? Mas antes Isso. vamos passar a mensagem dos Passar o nossos recadinho? paganóis. Vamos. Primeiramente, quero falar da House Malt. Para você que não conhece cerveja artesanal, você está perdendo seu tempo se você ainda não visitou um bar da House Malt ou a fábrica da House Malt. Se você é aquele cara que não gosta de sair, não é um cara da balada, não gosta de ir lá na 68, você pode assinar um Beer Box da House Malt e receber House Malt no conforto da sua casa. E hoje Deixa eu nós vamos entender ter uma coisa. aqui... Essa aqui veio da assinatura? Exatamente isso, Cê tá por isso que eu doido. coloquei ela aqui, ó. Ficando chique, hein? Você que vai pedir o seu Beer Box, você tem a oportunidade de experimentar cervejas antes de todo mundo. Então vai vir lá no seu Beer Box, por exemplo, essa aqui, ó, West Coast IPA, que é a experimental 13 da House Malt. Sacou? E nós vamos beber ela hoje, depois da larga. E a galera que quer fazer assinatura, como é que faz? Parece que tem um QR Putz, Code aqui. aí a profissionalidade do Tá negócio. chique, né? Tem um QR Code na sua tela, você vai escanear o QR Code com o seu celular e aí você vai direto para a página da House Malt, você faz a sua cerveja por assinatura e a gente vai brindar aqui, Eu ó. bebi sem brindar, hein? Que Brindar com o Jean acidente. também, que tá Brindar bebendo aqui. água, porque ainda vai trabalhar hoje. E 68 para você bombando. que gosta de ir no bar, você pode assinar do mesmo jeito, porque todo mundo que gosta de sair também bebe em casa, né? Aí você vai lá na House Malt, faz uma prézinha, depois você pula para 68, né, Jean? Isso aí. Fechou? E temos também a nossa querida Sinergia Energia Solar. Para você que está cansado de pagar contas altas de energia, aumento atrás de aumento, você pode ir lá também escanear o QR Code da Sinergia e fazer um orçamento. Em menos de uma hora o orçamento está no seu e-mail. Ou então você procura o pessoal da Sinergia, conversa com eles melhor sobre como gerar sua própria energia. Fuja das contas altas, né? 2022 chegando aí. Vai vir aumento, então Já corre. se livra já. Você já tem a opção. Você não precisa mais pagar CEMIG, pagar concessionária, cara. Para com isso. Gera sua própria energia e fica livre disso, pelo amor de Deus. Vamos pro papo? Vamos pro papo? Que o papo Bora. hoje, Que é o mais interessante? ele é bom, ele é profundo e ele tem especialistas para somar com a gente. Exatamente. Antes, eu gostaria que você se Vou colocar essa apresentasse. cerveja para gelar aqui também. Tá. Vai lá, meu querido. Já traz outra já, viu? Queria que você se apresentasse antes. O Jean, contar um pouco da sua história, o Flavinho. Satisfação. Olha, Flávio Rodrigues, você já falou, advogado criminalista. Advogado já nem tão novo, né? Apesar da imagem, né? Mas a advocacia criminal, assim, me tocou há bastante tempo, né? As pessoas são mais próximas, assim, conhecem tudo mais. A gente quase não consegue determinar qual que foi o momento, né, propriamente dito, onde que você escolheu a profissão. Sempre tem isso, né, no início, quando a gente é mais menino, né, por assim dizer. E há bastante tempo, inclusive é um caso interessante, alguns amigos assim em comum até gostam que eu conte e tudo mais, eu vou contar, aproveitando a oportunidade. Fique à vontade. Há um tempo, antes mesmo de entrar na faculdade, tinha aquela coisa de que o que você quer fazer, etc. E eu estava na praia, né, com pessoal, parente, essa coisa toda, e tinha lá a mãe de um colega meu, e choveu demais, etc. Vamos embora, etc. E na ocasião ela estava numa fita estrada, na época. E acabou que o filho dela ia para outro lugar e ela estava vindo para cá, né? Peguei uma carona com ela, chovendo demais na estrada, etc.
E aí, aquela coisa, né? Estaciona o carro, papo vai, papo vem, mas o que você quer fazer da vida, etc. E naquele momento me veio, na ocasião, eu falei assim, não, eu quero fazer advocacia penal na época. Eu achava bonita essa coisa toda e tudo mais. E nem sabia o que estava falando ainda. E na época, não falei nem direito, assim, quero fazer direito, né? Essa coisa toda. E aí ingressei no curso, né, de Direito e gostei bastante, me identifiquei desde os primeiros dias, no segundo período, lembro como se fosse ontem. Já defini que eu queria ser advogado e que queria mexer especificamente com a área penal. É uma área que eu acho que você trabalha muito com as profundezas humanas, você trabalha muito com questão emocional, vai muito do limite emocional, então é algo que toca bastante, entendeu? O sofrimento alheio e tudo mais, tem questões também relacionadas à injustiça, então eu acho que é um papel muito interessante. Daí me formei, né, e procurei também especializado na PUC, Direito Penal Econômico, e hoje o nosso escritório é composto por mim, Dr. Vinícius Soalheiro e Dr. Fábio Silveira, somos nós três, é uma espécie de escritório assim, menor, né, um escritório boutique, como a gente na área costuma dizer, e estamos aí, firme e forte, né, nessa luta diária que é o direito penal, por assim dizer, e sou completamente apaixonado pela área. É algo que realmente assim, me instiga bastante, é muito desafiador todos os dias, né, todas as semanas. É uma motivação a mais, né, para a gente continuar seguindo em frente, por assim dizer. Então, esse é o Flávio, um cara tranquilo, um cara pacato, só muda um pouco na hora de utilizar da tribuna, ou então do tribunal do júri. Aí deixa de ser tranquilo. Fora isso, pega pesada, né? E uma peculiaridade, uma coisa legal do Flávio é que eu fiz faculdade, não com ele na sala dele, mas a gente fez a Fadivale e eu era um ano, né, na frente, mais ou menos. 1 ou 2, né? Por aí. Não, 1 ano, eu acho. Aí, eu acho muito interessante esse ponto dele, desde a primeira vez que ele colocou o pé na faculdade, ele gostar do direito penal e falar, não, eu vou ser advogado criminalista. E desde o primeiro dia, não arredar o pé até o último dia e hoje está encaminhado. Isso é muito bacana. Foi algo muito certo, assim, eu nunca tive dúvida. Eu acho que até um ponto em comum, que não conheço tanto o Jean quanto conheço o Flávio, mas acho que até um ponto em comum que eu vejo no ambiente profissional, que o Jean parece que gosta muito do que faz, e há muito tempo, inclusive, né, Jean? Sim, são alguns anos já, né? Alguns anos, então a gente vê... Eu me diverti nele trabalhando, eu encontro com ele direto, e é uma coisa que eu sempre penso assim, depois, falei, caramba, bicho, o Jean trabalha pra caralho, enquanto a gente tá lá farreando e o cara gosta mesmo da parada e sabe fazer. Mas conta pra gente, como é que foi antes da 68, a sua vida pregressa ali até chegar hoje e ter sucesso de Valadares, que é a 68? Antes de me apresentar aqui e falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta pro Flávio. Claro. Já que você formou na Fadivale, você fez estágio no Núcleo de Execuções Penais do Dr. Luizinho? Rapidamente. Tá Mas assim, mestre, é um dos, Dr. Luizinho. nossa, mestre de todos, verdade. é um exemplo assim de humanidade fora do comum. Justamente. Deixo aqui meus registros pro Dr. Luizinho. Eu fiz. Espetacular. Tem algumas pessoas que a gente tem a certeza que quando elas vierem a falecer, né, vier partir dessa vida para outra, elas vão direto pro céu. Aquele é um caso dele. Ele já tem o Luizinho é uma delas. Já tem um espaço reservado para ele. É verdade, eu fiz estágio lá no núcleo. Sem dúvida. Então, eu vim para Valadares, né? Eu não sou natural de Valadares, eu sou do Vale do Jequitinhonha, é uma cidade de 5.000 habitantes, chama Felisburgo. E, na verdade, eu fazia faculdade em Campos. Meus pais, pessoas muito simples, funcionários públicos e preocupados porque acompanha, no interior você fica mais, você vivencia mais do que essas grandes redes de televisão transmitem, Globo, SBT, Record e etc. Porque até então, na época, não tinha esses recursos na cidade do interior de TV Sky, a internet não existia. E aí, meus pais muito preocupados com violência, não, você tem que transferir mais para próximo de casa. E aí, com 1 ano e meio de faculdade, eu vim transferido para Valadares, para Fadivale. Eu também formei em Direito na Fadivale. E aí... Chegou um determinado ponto, com 6 meses aqui em Valadares, eu me senti na obrigação de buscar, você ter que
comprar uma cueca, você tem que ligar pro pai e falar assim, ô pai, arruma um dinheiro pra cueca. Você quer ir no cinema com a gatinha, você tem que ligar e pedir o dinheiro. Então, assim, eu senti a obrigação de arrumar alguma coisa para fazer. Eu morava numa república na ilha, bem próximo à 68 ali, quase que em frente à 68 ali. E aí, um brother meu conterrâneo, Caio, eu falei com ele, Caio, você podia arrumar um freelance para mim na balada aí também? Na época era Milênio, que tinha ali na ilha. Ali. Hoje é um gauchão, uma churrascaria que tem lá na praça lá. Bem próximo da 68 também. Ali, na esquina da praça, em frente ao do gauchão, acho que é não sei o nome Durval, acho que é Durval, não é? Acho que é. Acho que é. Tinha uma balada lá que chamava Milênio, uma boate. Assim, e aí, comecei a trabalhar, fazer freelance lá finais de semana. E aí... Fazendo de tudo? Não, eu trabalhava no caixa, eu e o Caio. Aí com o tempo, o Léo, na época, o Léo da Vinci fazia muito evento. Ele fazia evento fora da boate. E aí tinha um colega, o Braulio Tanuma, dentista, que também trabalhava como barman na balada lá. E aí o Léo começou a fazer evento, fazia alguns eventos, e eu e o Braulio ia tomar conta dos eventos pro Léo. O Braulio tomava conta de bar, eu financeiro e tal. Aí com o tempo, veio uma situação do Léo adquirir a antiga Space, que era onde foi a Sancir, no centro de Valadares, ali na Israel Pinheiro. E aí surgiu o Léo da Vinci, então criava a Mona Lisa, né? Uma obra de Léo da Vinci. Isso foi em novembro de 2003. E aí o Léo me convidou para ser gerente dele na época. Aí a gente inaugurou a Mona Lisa dia 1º de novembro de 2003, com o nome, né? A transição entre Space e Mona Lisa. E aí eu comecei a trabalhar exercendo uma função diferente da época da Milênio, porque ali eu tinha a responsabilidade de uma casa toda de funcionamento. E aí, sim, muito novo também, né? Eu era muito novo, isso em 2003, não tinha a expertise que a gente tem hoje, né? Depois dos anos que você vai conquistando e vai tendo a experiência. Às vezes a cabeça fechada para muitas situações. E aí, com o tempo, a gente, Léo e eu, o Léo me possibilitou a oportunidade, né, de abrir um negócio em parceria com ele, que era a Melris na ilha, onde que é a 68 hoje. E, posteriormente, a gente fez a transição de Melris para 68, e lá nós estamos funcionando até os dias atuais. Depois de passar dessa situação que o mundo inteiro passou com a pandemia, e graças a Deus nós temos que agradecer hoje, botar o joelho no chão e agradecer a Deus que nós estamos vivos e estamos abertos ainda. É verdade. Então, só para entender, aí tinha a Space, o Léo e você criaram ou começaram a Mona Lisa, vamos dizer assim, né? Ou investiu. Você pegou a Mona Lisa desde o início, desde a sua criação, toda a sua fase de projeto, porque é importante para a gente entender. Toda a sua fase de projeto, ou você já entrou, a estrutura estava pronta já? Como é que foi essa etapa? Então, Guilherme, a Mona Lisa, o local, aquele imóvel ali, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 17 anos, 2 Space, 19, mais 10. Naquele local tem quase 30 anos que é balada, que é uma boate. Antes da Space tinha a Sancir, que durou 10 anos, que era dos mesmos donos da Space, da família, dos meninos, do Binha, do Orlando, do Oswaldinho e do Jonas. O Léo comprou a Space do Jonas e mudou para a Mona Lisa. Mudou o nome para Mona Lisa, fez algumas mudanças. Até então, na época, não mudanças tão radicais parte estrutural dentro da casa. Com o decorrer dos anos que a Mona Lisa estava existindo, a gente foi fazendo reformas e aí foi mudando. Foi criada a área de pizzaria, de hamburgueria, área de fumante, coisas que não tinha. No final da Mona Lisa, ela já estava com 3 andares de casa já, né? Então, ela foi passando por mudanças de acordo com as necessidades das épocas, né? Atravessando gerações, né? Atravessando gerações. E, assim, terminando a resposta, eu entrei na Mona Lisa no primeiro dia, no dia 1º de outubro de 2003, quando o Léo recebeu a chave, que era Space ainda. Entrei lá com ele, como gerente. E saí de lá no final da Mona Lisa, até os dias, o último dia de funcionamento dela, eu estava presente também. Então, eu acompanhei todo o período, não teve nenhuma época da Mona Lisa que eu assim, o Jean foi funcionário, saiu, depois retornou. Não, durante os 17 anos de existência dela, eu sempre estive lá presente.
Então tudo que aconteceu lá, dessa Na forma, Mona Lisa, tudo você viu acontecer. O período Acompanhou, sim, né? né? No período sim. E a Mona Lisa fechou antes da pandemia, né, Jean? Não, a Mona Lisa foi o seguinte, a Mona Lisa, quando nós fizemos a mudança, o mercado muda, esse mercado que a gente trabalha muda muito, né? E assim, é muito difícil uma casa durar 10 anos. A Mona Lisa durou 17 anos. É muito tempo. Muito tempo. A própria San Siro, na época, durou 10. E teve outras casas aqui, a Milênio durou 4, a Mondo acho que durou uns 3 anos, enfim. Então, ela passava por mudanças para atender aquelas necessidades dos clientes dela da ocasião. Só que chegou um determinado momento que o custo dela operacional era muito alto. Valadares virou uma cidade universitária, muito universitário. O grande momento da Mona Lisa foi quando Léo teve a sabedoria. Isso assim é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Teve a sabedoria de trazer Valadares. Para quem conhece Valadares, Valadares era uma cidade roqueira e de música baiana. As festas era axé rock, era rock Noel, era axé Noel, era rock e axé. Nós tínhamos aqui a Festa da Fantasia, que era rock, e nós tínhamos o GV Folia. Né? É claro que tinha exposição, mas essas duas festas era assim, a pessoa vendia, os promotores dessas festas, eles vendiam o carnê para o cara pagar em 10 vezes durante o ano inteiro. O cara acabava ele estava procurando na segunda-feira o carnê do outro para pagar sem saber o que ia ter. Era rock e axé. Então o Léo teve uma sabedoria de buscar, ninguém fazia sertanejo em Valadares, ninguém fazia. O Léo teve a sabedoria, o tato de entender que tinha que trazer o sertanejo para Valadares. Na época, em Belo Horizonte, tinha um observatório e lá tinha a terça sertaneja do observatório. Então, o Léo falou assim, não, nós vamos fazer a quintaneja. Então, o grande momento da Mona Lisa foi com a quintaneja, quando a gente trouxe a quintaneja para Valadares. E aí, a gente vivenciou aquilo assim, foram anos de glória aquela quintaneja. Eu tenho um cliente... A quintaneja é icônica até hoje. Realmente. Até hoje. Eu tenho um cliente, né, que foi um dos nossos clientes, que ele falava assim... Ele é uma pessoa bem simples, ele falava assim, rapaz, tem 800 gente aqui fora querendo entrar e não cabe. Bicho, vocês vão me deixar para fora? Era uma coisa assim, você não acreditava. Você passava na porta de lá 8 horas da noite. E isso é uma coisa diferente também, porque Valadares, em BH, na época, o rock, as festas, cedo você ia já estava lotado. Valadares, a galera saía, era 1h da manhã, 1h30 da manhã. Para você trazer isso, para você trazer isso para Valadares, para você passar num local e 6 horas está aberto, para 7 ter fila para entrar, e 8 já está esgotado, assim, o cara não acreditava, não. Na quinta-feira, o povo trabalhando, tendo aula, trabalha na sexta. Só procura ter uma noção, a fila ia quase na farmácia. Qual que é a farmácia em Coelho de Coelho Diniz? Não, ela virava. Ela virava, ela ia até no mototáxi que tinha do lado ali, ó. Isso é loucura, velho. Era loucura. Era coisa assim, fora do normal. Então, assim, foram anos de glória, quando trouxemos a quintaneja, né? E numa quinta-feira. Hoje em dia não tem festa na quinta mais. Não. Então, aí o que acontece? Naquela época, o sertanejo estava assim... franca expansão. Isso, no país, né? E nós demos o tiro certo na hora certa. Com isso, com o decorrer do tempo, todos começaram a fazer sertanejo. Aí o sertanejo já começou não ter apenas só na Mona Lisa, mas ter em vários locais. Acabou, você não via mais barzinho. Os bares até antes da quintaneja, tinha o Tom Café, que era a música, né, que tocava, o JB, as músicas ao vivo que tinha era rock and roll, não existia sertanejo, o MPB, aquela coisa mais não tranquila. tinha. Depois da quintaneja virou outra noite em Valadares. Aí agora é o seguinte, dificilmente você vê um bar tendo rock and roll, dificilmente. Se você colocar numa escala de 10, você vai ter talvez que faça rock. O resto vai ser tudo sertanejo.
Então mudou, revolucionou isso aí no mercado. Então a gente vivenciou muitos anos com esse êxtase da quintaneja. Passado esse período que o sertanejo já começou a ser habitual em todos os dias, em todos os locais, automaticamente a nossa demanda na casa também diminuiu. Então aí a gente sentiu na necessidade de mudar. A gente tinha uma casa, que era a Melras, né, que foi aberta com outro conceito, e que num determinado momento, em 2019, no início de 2019, eu cheguei para o Léo e falei assim, o Léo já não morava em Valadares mais, né? O Léo tem um projeto de vida pessoal dele, e aí ele residia fora, e eu falei com ele, Léo, a gente precisa mudar. A Mona Lisa fica uma casa cara, a operação cara, e a gente precisa mudar. A gente precisa colocar a Melris para ela funcionar mais dias da semana, porque até então funcionava só um dia na semana. E aí foi quando a gente encerrou a Melris, ficamos com ela 3 meses fechada e reabrimos com basicamente a mesma casa, porém com eventos, conceito, né? Com um novo conceito, com eventos distintos. Aí começamos a trabalhar na quinta-feira com o sertanejo lá, e os promoters que a gente tinha parceria, começou a realizar os eventos deles lá. E aí, desde 26 de junho de 2019, a 68 está funcionando, até os dias atuais. É claro que nós tivemos esse período de pandemia aí, né, que ela ficou fechada. A gente trouxe aqui já quantos convidados? Pelo menos uns 3 já falou saudade da Mona Lisa. A gente fez uma pergunta aqui para a primeira convidada, foi até uma pergunta que foi feita na caixinha de perguntas que a gente abriu para a galera fazer, né? Foi qual lugar que fechou em Valadares que você queria que reabrisse? Aí a gente repetiu essa pergunta umas 2 vezes, eu acho. E aí falaram Mona Lisa. Eu marcou também uma geração, uma falta da Mona Lisa. Marcou geração mesmo. Todo mundo que é da cidade assim lembra, né? Tem alguma passagem. Virou patrimônio histórico. Né? Tem muita história, muitos momentos que marcam a vida de muitas pessoas. Demais. Né? Eu conheço algumas que conheceram as suas na época, namoradas lá, e hoje já são casadas, com filhos, né? E assim, a gente... Embora Valadares seja uma cidade de mais de 300 mil habitantes, mas a gente acaba que está num cenário que você acaba conhecendo as pessoas, né? Você conhece muita gente. Então, a Mona Lisa, ela proporcionou muita coisa boa, muita coisa legal. Não só para mim, mas para Valadares em si, né? Claro. A casa, é claro que ela é criada para você vender magia. Você vende diversão, entretenimento, magia. Mas assim, tem coisas que marcam, né? Que ficam marcadas, assim, que são marcantes na vida de cada um de nós. Eu, por exemplo, a minha esposa, embora ela seja minha conterrânea, mas a gente começou a paquerar na Mona Lisa. Ela veio de lá para cá para passar um feriado aqui em Valadares, na casa dos familiares, foi com a prima para lá. E olha para você ver. E você trabalhando, você é mais inteligente que todo mundo. Foi no intervalo de lanche. Foi no intervalo de lanche, Já não é tinha 15 minutos de lanche, né? Entendi. Mas 15 mais inteligente aí, com 15 minutos, o cara ficou a noite inteira para fazer e não fez. É um artista, né? E hoje a gente está aí, temos quase 14 anos de casado, 2 filhos, né? Então, assim, marca muita coisa. Tem muitas histórias marcantes aquela Mona Lisa. Eu e o Flávio temos histórias na Mona Lisa. Que a gente não vai contar tem. Porque a gente conta em off. Muitas o Jean sabe, porque o Jean fica olhando a gente pelas câmeras. Qual que é a história daquela portinha da Mona Lisa? Que eu vejo você postar direto. Eu mesmo não sou daqui, eu não sei da história da portinha. Conta a história pra gente. A portinha, a galera daqui de Valadares falava que lá era o México. Saída do México. Lá era a saída do México, a entrada pelo México. Porque é o caminho para a felicidade mais rápido. Às vezes não tinha. Muitas vezes, na época da quintaneja, era isso. Era tão disputado na frente, na portaria principal, quanto lá atrás, porque os conhecidos tudo queria entrar por lá. Aí dava fila atrás. E tinha um glamour, né? Isso não era para mim, mas tinha um glamour. A Mona Lisa tinha um glamour no sentido que aquela portinha lateral, ela dava de acesso a uma sala que eu ficava. Então tinha muita gente que gostava de entrar pelo Jean,
Gostava de entrar. Não, usava o nome do João. O cara referência. Pra pagar também, pra ir embora, a galera gostava. Entrar por ali, se puder sair por ali, ele ficava mais feliz ainda. Sair acompanhar. E acaba que assim, sei lá, no universo lá, um exemplo. A Mona Lisa era aprovada para 744 pessoas, o AVCB dela. No universo, sei lá, um exemplo, de casa cheia, 700 pessoas, tinha, por exemplo, 300 que são pessoas que estavam diariamente, toda semana lá. Então a gente conhecia. Então a pessoa às vezes ia lá, queria bater papo, sentava, tinha um sofá, uma cadeira, batia papo, contava história. E acabava que eu trabalhava até de certa forma, não só como gerente, como dono da balada, mas como psicólogo também. Porque só faltava ter o divã lá, porque às vezes a pessoa chegava, coitado, eu tinha que dar algumas palavras para ela, para levantar. Aí você sabe como que é bêbado? O problema, a gente bêbado, eu vou te falar o nosso lado, porque eu já fiz isso algumas vezes. Cara, o nosso lado é o seguinte, a gente bêbado, a gente não sabe o quanto a gente tá atrapalhando, tá ligado? A gente só vai pensar nisso no outro dia, ou depois. O bêbado, a gente não sabe, cara, o quanto você tá atrapalhando o cara que tá trabalhando, você não faz ideia na hora. Você acha que não, que eu tô em casa. Ou às vezes o próprio amigo que tá em sã consciência, né? No outro dia que você vai ver, nossa, a senhora molei o cara, não sei o quê, às vezes você encontrou na rua, nossa, é uma tristeza. Tem esses casos, de fato tem, mas eu vou dar uma isenção aqui para a galera, porque na verdade eu possibilitava isso para eles, né? Eu gostava de receber, eu dava atenção quando podia. Era acolhedor, né, João? Era bem acolhedor. Eu nem sempre podia dar, às vezes estava muito apertado, a pessoa, às vezes tinha cliente que achava que eu não queria atender, mas não era, porque enquanto o cara está querendo ir lá, por exemplo, bater papo comigo, talvez eu estou na câmara buscando uma informação de alguma coisa que eu preciso buscar naquele momento, eu estou dando atenção para outro cliente para tentar solucionar um problema que chegou até mim antes dele. Mas assim, na grande maioria, as pessoas que por lá iam, realmente eram pessoas que elas não atrapalhavam, sabe? Tinha mesmo a gente, por ter contato, acabava que tinha uma relação de afinidade mesmo. E era bom isso para fazer com que a noite passasse mais rápido também. Eu fico até mais tranquilo. Não, pode ficar tranquilo que vocês estão. Matheus batia ponto lá. Tem alguns casos que você bate o olho e já fala assim, você pensa em uma situação de vocês dois, não tem essa situação. Não tem nada que tá na mente assim de agravar nada, não que desabone, não. Fica tranquilo. Só teve uma vez, que eu não vou contar quem, mas teve uma vez que um dos nossos amigos, aí nessa saída do México, só que o cara tava tão bêbado, porque normalmente ou saiu pelo México quem era chegado ou quem tava fazendo merda. Porque o cara acabava, tá muito cheio lá na fila do caixa, os seguranças tiravam o cara pelo lado mais fácil. Rapaz, o cara colocou na cabeça que ele tava fazendo alguma merda, que tava tirando ele por algum motivo. Ele, bicho, eu não vou sair por aqui não, cara, que vergonha. Não, eu não fiz nada não, o que eu fiz pra estar saindo por aqui? Eu falei, calma, cara, você não fez nada, nós só estamos adiantando porque tá muito cheio lá, vambora. E o cara não queria de jeito nenhum sair por lá. Quase que a gente teve que enfrentar a fila. Então vamos enfrentar a fila. Vamos lá, passar por todo mundo. Já com a conta paga, já conversamos com o Jama, mas o cara não queria sair pelo México. Ele achou que ia ser deportado. Ele achou que estava sendo deportado. Tá vendo? Essa é uma das situações da Mona Lisa, a história, tá vendo? É mais uma história para contar. Que você nem sabe, né? Você tá trabalhando ali. São tantas, né? E onde vocês estavam quando aconteceu há 8 anos atrás o caso da Boate Kiss? Você não estava nem na faculdade ainda, estava? Tava ingressando, salvo engano. Tipo assim, como que foi a recepção daquele caso? Isso, a minha pergunta é, tipo, como que impactou quem tá no âmbito do direito, como impactou quem tá no dia a dia do evento, né, das boates? Assim, na época, é muito triste, né? Evidentemente, não tem como negar isso. Eu tava acordando, era domingo, né? Domingo cedo, assim, tava acordando. E na ocasião a gente sempre fica pensando naquilo, como aconteceu, por que aconteceu. E considerando que foram várias pessoas, né, vítimas da situação. E aí a gente fica recapitulando também, né, de algum modo, porque à época a gente era muito mais novo e a gente saía, né, ia em eventos e tudo mais,
Então a gente fica pensando, por exemplo, até mesmo dentro da Mona Lisa e etc., a gente fica, ou em qualquer outro lugar, fica buscando na memória, se tivesse sido com a gente, com um amigo meu e tudo mais, dentro daquela situação, se tivesse acontecido, onde eu estaria, né, como que eu sairia da situação. Então, assim, é de muita tristeza, né, na época. Então, não tem como você negar uma situação como essa. É muito impactante, né, aquela situação, o pessoal quebrando a parede, né, e tudo mais, muito desespero. É muito impactante. Eu salvo engano, acho que foi em janeiro, né, Não lembro o mês. Foi em janeiro, tava. Mas eu lembro também que eu tive essa mesma, esse mesmo impacto, assim, de olhar e falar, cara, no lugar dele, de me ver num lugar que pode acontecer com qualquer um, né? E a cidade lá é uma cidade parecida com Valadares. Santa Maria. Parecida com Valadares, inclusive, mas questão lá tem de tamanho. É uma mesmo? cidade universitária, entendeu? Então, é um pouco parecida com Valadares. Então, você se coloca né, no episódio e tudo mais. Fica sempre se perguntando essas coisas. As coisas podem acontecer de uma hora para outra, né? Não tem jeito. Isso é da vida humana, né? Agora, as outras coisas são outras coisas, né? Mas existem formas de evitar, né? E quando você está no bastidor ali, no evento ali, preparando a casa, como é que é isso, João? Dia a dia, você até falou de documento aí também, de AVCB, limite de pessoas. Mas assim, é um papo muito mais profundo, né? Tentar ser breve na questão técnica. Na questão técnica, tentando respeitar, tentando responder primeiro o que você perguntou, onde eu estava na Mona Lisa, eu estava em evento Mona Lisa. Durante a madrugada a gente foi observando as informações, eu não lembro quem noticiou para mim, tá acontecendo uma parada chata lá no sul, uma situação lá e tal. E assim, até porque durante a madrugada mesmo não tinha números da quantidade de vítima, né? Isso aí só foi do acidente, né? Porque só sabia que estava pegando fogo, uma casa noturna, e assim os números foram surgindo depois. Como o Flávio falou, foi uma situação assim, nós que somos, né, que estamos não só como cliente, mas quem está na noite, a gente se coloca no lugar como pai, pode ser seu filho, como irmão, né, como uma pessoa que trabalha, que talvez poderia estar acontecendo comigo também, quanto dono da casa, como os meus colaboradores na época, que poderiam também estar vivenciando com os meus clientes. Todo mundo sofre um pouco, né, João? Assim, embora trágica a situação, acaba que isso mudou o cenário da cobrança, da fiscalização, né, nacionalmente. Nós já tínhamos em Minas Gerais a legislação para que possa liberar os estabelecimentos comerciais para ter o AVCB, que é o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiro, né, de funcionamento, já tinha um certo rigor. Pós Santa Maria, as coisas elas foram muito mais, como que eu vou explicar? Elas foram muito mais cobradas, muito mais exigidas, muito mais rigorosas. No meu caso, tanto na Mona Lisa quanto na Melrose na ocasião, eu não tive um impacto de sofrer, por exemplo, como várias casas noturnas no Brasil, BH então nem se fala, foram interditadas mesmo, porque as estavam funcionando sem estarem respaldadas pelas documentações legais de até então. Não só de alvará de funcionamento da prefeitura, mas do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o AVCB. Então, para mim, isso não influenciou. O que influenciou foi que, após isso, né, a cobrança, a sociedade, mesmo você tendo um AVCB em vigor, eles começaram a ir nos estabelecimentos para verificar se aquele projeto que foi aprovado, se em algum momento você modificou ele, se ele estava de acordo com o projeto. Porque você tem um projeto aprovado com essa parede, se você mudar ela, você tem que informar no projeto e entrar com outro projeto. Então, isso que foi feito. No meu caso, eu não fiquei sem funcionar, mas realmente, pós isso, nas primeiras semanas, a gente sentiu que caiu o público, o movimento caiu. Muitas pessoas ligavam, pais ligavam, minha filha está querendo uma festa aí, você pode me falar sobre os mecanismos de segurança que você tem AVCB? Eu recebi
uma pessoa conhecida aqui em Valadares. Ela chegou a ir lá, porque a filha dele iria lá. Ele chegou lá, pediu para mim mostrar tudo como é que era, mostrar tudo para ele. Aí depois que ele viu tudo, aí sim ele ficou mais tranquilo. Ele ficou mais tranquilo. Não tem como falar assim, o cara tá 100% tranquilo, você vai deixar sua festa aí para uma balada, você vai deitar, vai dormir e tal. O pai é pai, brother. Pai e mãe é pai e mãe e vai ficar preocupado. É verdade. Né? Enquanto não chegar, não vai ficar. Até porque, por mais que você, no decorrer do exercício de qualquer atividade sua, você preze por fazer tudo certo, pode ser que em algum momento, uma coisa que não foi você que deixou de fazer, alguma coisa não saiu como deveria e pode ter um dano naquilo. Que eu acho que é inclusive o que aconteceu lá, assim. É claro que é uma mistura de muita coisa, mas eu não consigo de forma alguma culpar alguém quem acendeu, quem, sabe? Não sei. Eu acho que é óbvio que depois que acontece a tragédia, muda o paradigma de muita coisa, né? Por exemplo, logo nos dias posteriores, óbvio que todo mundo de norte a sul do país, em alguma medida, quando entrava em qualquer estabelecimento, seja ele de festa ou não, passou a reparar determinadas coisas que antes não reparava. E passado esse período, hoje, obviamente, não tem isso, entendeu? Então é natural. Talvez agora, depois com o assunto, volta de novo, e depois tem uma baixa. Mas eu acho, assim, dentro do que eu pude observar, óbvio que não tive nenhum tipo de acesso à documentação de processo, nada nesse sentido, mas eu fiz questão de tentar, em alguma medida, na correria do dia a dia, né, na agenda, tentar balancear para poder acompanhar o julgamento. Até para ou fazer críticas, né, construtivas ou necessárias, ou também apontar acertos com relação à situação. E a gente acaba percebendo determinados pontos que, poxa, a gente tem que voltar no tempo, né? Isso era 2013 e tudo mais, então, as circunstâncias daquele momento, né? Então, assim, agora pegando um gancho do que você disse, Matheus, é óbvio que, assim, passado essa situação, passado o tempo, é óbvio que a quantidade de pessoas, né, que vieram a óbito, pessoas jovens, isso entristece bastante. Igual você perguntou onde você estava, o que estava fazendo no dia, a gente, de certa forma, pensa também, igual eu disse, nos nossos amigos, as pessoas mais próximas e tudo mais. Até o Jean, por exemplo, a pessoa que trabalha lá dentro, que é uma pessoa conhecida, que a gente tem uma admiração, mas a gente pensa isso, né? Agora, a pessoa, ela quis aquilo, que acontecesse aquilo, esse é o ponto que a gente tem que discutir, entendeu? Óbvio que a gente respeita e muito a situação, trágico, né? Se perder tantas vidas, né, novas, muita coisa ainda para poder viver pela frente, mas a gente precisa repensar o modelo dessas circunstâncias específicas, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Porque, à época, a casa lá, ela tinha pleno funcionamento. Ela tinha o direito de funcionar, né? Quando aconteceu o episódio, o dono estava lá dentro. O dono estava lá dentro e com a sua esposa grávida lá dentro, né? Agora, a pessoa que acendeu o artefato e causou aquilo, pessoa da banda, que era um cara que nem era da banda, um cara desses contratados, eu esqueci o nome, que ajuda no palco e tudo mais. Isso. Hold. Saiu ali para poder fazer um bico, pediram ele para poder comprar a situação, o artefato. Ou seja, ele foi para poder matar todo mundo. Então, assim, a gente precisa recapitular alguns pontos da tragédia, olhando o retrovisor um pouco da vida, para ver aonde houve uma falha. Uhum. Entendeu? Essa falha foram dos donos. O Cora tem uma fala que eu gosto demais, que ele fala, como é que é da tragédia? Que uma tragédia só acontece com a combinação de vários... É um elo de correntes, né? A tragédia só vai ser feita a cada elo que for se fechando. Então não é só o cara que acendeu ali naquela hora, ou não é só os donos da boate. Então é um elo de coisas que vai acontecendo, e até quero trazer essa pergunta aqui, esse questionamento, até para você como advogado, o Jean, trazer a visão do seguinte, porque eu acho que foram 4 condenados, né? Acho que 2 sócios, o cara que acendeu e o outro o cantor da banda. Cantor da banda. A minha questão maior é a seguinte, como que uma boate que está recebendo ali quase suas 1.000 pessoas
Não tem uma Acho que era saída 800, de né? emergência. Acho que era 800. Eram 800 que estavam no dia. Eu mas, enfim. até ia fazer essa comparação, que Pouco mais, parece que talvez. era mais ou menos a mesma dimensão da Mona Lisa ali. Como que você não tem uma saída de emergência e como isso não é pautado nesse momento em que... Cara, mas você sabe o tanta que eu gente acho? Igual você fez um comentário que eu até ia puxar o gancho na hora. Concordo, sim, essas observações. Mas eu não acho que isso deve transformar em... Assim, eu peço até desculpa pro Flávio, para quem está assistindo, para vocês também, porque eu vou falar leigamente aqui, eu sou bacharel em Direito, mas eu não estou, pode me corrigir, não estou num ambiente jurídico e nem faço parte dele. Então, assim, mas eu não acho que a partir desse ponto se tem que se causa dolo, não, por isso o cara tá errado, porque, por exemplo, depois do acontecido, você citou várias casas em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar do Brasil, não só Belo Horizonte, funcionavam de forma irregular. Mas a questão é o seguinte... E aí cara, é o seguinte, qual que é o costume no Brasil? Qual que é o costume do brasileiro? Eu acho que isso também isenta um pouco a culpa dos caras, entendeu? É um diálogo muito plural isso. É por isso que é interessante, eu sou apaixonado com o Tribunal do Júri, porque ali você traz pessoas leigas, pessoas do povo, para dizer o que é o direito naquela ocasião, naquele caso específico e tudo mais. Então é bem plural isso. Mas a questão é o seguinte, ali ela não estava especificamente funcionando integralmente irregular. Nem posso dizer integralmente, porque pelo menos das informações que foram debatidas em plenário do júri, que foram transmitidas, etc. Ali o que acontecia era um espaço de tempo de renovação do alvará. Ou seja, tinha o alvará, os bombeiros sabiam, o próprio Ministério Público que fazia a fiscalização da situação sabia da situação, os arquitetos, engenheiros, a própria prefeitura deu aval. Então a gente se coloca na situação do empresário, entendeu, João? Ele tomou cuidado, é exatamente isso que eu estava ele querendo abordar. Ele sai de casa para poder trabalhar, o empreendimento dele, que tira o sustento dali especificamente, muito provavelmente vai ter um prazo ali, né? Ele quis colocar fogo no empreendimento dele, de onde ele tira a renda. Muito provavelmente dessa mudança de alvará, nessa renovação, deve ter um prazo, né? Para ele... não, você pode continuar funcionando até tal data, até renovar esse alvará. Deve ser assim, sim, não é? Mas o fato é que nessa transição estiveram autoridades lá. Entendeu? Entendi. Então, a partir do momento em que foi uma autoridade, no direito alemão, quando a gente estuda direito comparado, direito alemão a gente tem o que chama de princípio da confiança, em que o particular ele confia nos atos do poder público. Aqui tem um outro tipo de modelo, que não vou entrar tanto, é o da boa-fé, mas não se aplica no caso especificamente, mas você confia, você como empresário, qualquer outro tipo de pessoa, você confia, porque o poder público esteve lá e te deu o aval. Por isso que no julgamento teve muita discussão de que pessoas que assinaram, que deu o aval, também tinham que estar no banco dos réus. Então é uma situação, é por isso que às vezes a profissão de advogado criminal é muito, não raro, é muito incompreendida, até você precisar de um. Eu não sei de onde surgiu isso, né? Talvez pelo fato de ser crime, talvez das ficções, das novelas da Globo, né? Assim, de tentar taxar o advogado como um cara ruim. Quando, na verdade, nesses casos, por exemplo, que envolve várias diretrizes, várias peculiaridades, é onde você tem que ter uma atenção muito maior. Então, olha para você ver, hoje está discutindo sobre Boate Kiss de norte a sul do país. Entendeu? Até quem não entende do direito penal propriamente dito está discutindo a situação, porque acha que às vezes não deveria ter tido aquele resultado, que acha que poderia ser uma outra vertente. Então, entrando na questão do dolo eventual, igual você falou, há uma questão que a academia está discutindo muito com relação a isso, sobre o ponto de ser ou não o dolo eventual. Porque no dolo eventual, especificamente falando, a pessoa ela tem que ter a previsibilidade de que aquilo vai acontecer e a aceitação também. Ou seja, os músicos saíram naquela noite para tocar na casa, aceitando que aquilo fosse acontecer, era previsível, ou o dono da casa estava lá de noite e tudo mais, com a família,
Não faz sentido, né? Sabe? É uma Pelo questão... menos para mim não faz sentido. Eu não concordo não sei a opinião do Jean, não sei a de vocês. Na verdade, já até conversei com o Flávio numa mesa de bar, inclusive, sobre isso. Mas eu não concordo de forma alguma em penalizá-los criminalmente pelo fato. Nenhum dos 4. Eu acho que civilmente é outra coisa. Indenizar as famílias tem que acontecer e, assim, acho que não tem nem discussão, né? Óbvio, tem que acontecer. Indenizar as famílias e fazer o que tiver que ser feito. Aí sim tem que ser levado uma questão técnica, jurídica para saber, né? Para julgar ali o que vai ser melhor, o que vai ser justo. Agora, penalmente não consigo, não entra na minha cabeça assim, que nenhuma coisa que aconteceu foi, pelo menos, igual o Flávio falou, prevista, ou o cara aceitou que podia acontecer, cara. Mas foi um assunto assim, até chegar no plenário do júri, foi um assunto que foi muito discutido. Isso movimentou, esses casos de repercussão, eles servem muito para poder você ver certos posicionamentos e tudo mais, sempre surge algo que vai ter muita discussão, entendeu? Porque a complexidade é muito grande, é natural isso. Todas operações maiores existem isso. Né, tal como foi a Lava Jato, teve muitas coisas discutidas diariamente, né, e esse caso também é um deles. Então, antes de chegar ao plenário do júri, numa questão que estava sendo discutida em grau de recurso, especificamente em embargos infringentes, o próprio tribunal lá do Rio Grande do Sul tinha atestado, dizendo que aquele caso não era caso de ser levado a júri, né, deveria ser numa outra modalidade e tudo mais, né. Então, assim, é uma questão para ver que o quão plural entendeu? Essa situação. Mas são coisas, são vários pontos. Por exemplo, a denúncia e a condenação agora de um dos donos da boate são coisas que a gente tem que começar a se questionar diariamente, né? Como um cidadão mesmo. Ele foi denunciado porque ele tinha participação na boate. Ele era investidor. No dia ele nem estava lá. Né? Mas quando assim que ficou sabendo da situação, ele sai de casa, vai até lá. É um dos condenados. É um dos condenados. Ou seja, era pessoa que injetava dinheiro e numa das discussões em plenário, a acusação chegou a dizer, e não desmerecendo nada nesse sentido, até porque tem um apreço muito grande pelo Ministério Público, porque é justamente no embate que a gente faz a construção do direito. Um não sobrevive sem o outro. Né? Tem um respeito enorme pela instituição. Mas naquele ponto específico, nos colocamos na situação, foi dito que não era caso de investidor e tudo mais, porque investidor é aquele que investe em bolsa de valores. Poxa, olha o nosso país, quantas pessoas investem na bolsa de valores? Deveria ter mais, mas dizer que a pessoa que injeta dinheiro em estabelecimento, porque é uma empreendedora, é um visionário talvez, só por essa razão ele tem que responder criminalmente. Então, assim, é aí que são várias coisas que precisam, no mais às vezes, serem lapidadas. São coisas que a gente tem que se questionar. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente não abre a empresa especificamente para poder praticar crimes. Óbvio que salva alguns casos, né, que às vezes a gente fica sabendo, mas num caso como esse, eu vou abrir uma pizzaria, eu não entendo sobre pizza, vou abrir qualquer coisa relacionada a vinho, a pessoa pode não entender sobre isso, ela injeta o dinheiro, tem gente que investe em boi. Sim. Então, assim, no nosso país, na nossa circunstância, é um argumento que você vê a falha do argumento e você vê quão frágil é uma situação como essa. É muito legal quando você analisa o tamanho do contraponto. Então, um cara que só botou o dinheiro foi condenado, e a pessoa que esteve lá para avaliar o local, para fiscalizar o local, para dar o documento, falou bem assim, você pode funcionar, nunca foi colocado no banco dos réus. Exatamente. É isso que eu acho. É um contraponto muito enorme. O cara que era o hold que comprou o foguete, o cara não é obrigado a saber... Foguete não, porra. Enfim, um artefato, trem que estourou lá. Ele não é obrigado a saber, entender sobre o negócio que ele está comprando, ele não é obrigado a saber isso. Mas isso ele tem vai, um detalhe. ele passa, assim, a gente supõe, porque se eu fosse comprar, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar no cara que está me vendendo. E se eu for numa casa de eventos, eu vou acreditar na casa de evento. Eu nunca vou imaginar que vai pegar fogo. É como se, exemplo meio bobo aqui agora. Exemplo meio bobo aqui agora. Eu compro um cabo do microfone aqui e aí o cara me vem descascado, pega fogo à mesa aqui, eu machuco os dois. Porra,
Eu confiei no cara que eu comprei o cabo e tô confiando que essa mesa aqui não vai pegar fogo, entendeu? Mas isso é um detalhe importante, porque assim, Claro que nem é possível isso. pelas informações que eu vi assim, de debate mesmo ali entre acusação e defesa, sem fazer juízo de valor, porque não participei do processo, mas pelas informações, é de que a pessoa que foi comprar esse Holt, né? A pessoa que foi comprar é daquelas pessoas que meio que faz tudo, entendeu? Cada estabelecimento às vezes tem essa pessoa. Vai lá, paga umas correria, vai lá, paga as contas, não sei o que, faz isso e aquilo, aproveita e compra isso aqui. Às vezes o cara não comprou no dia porque por alguma esqueceu, apertado de correria. Mas teve um detalhe, tipo isso. Mas teve um detalhe e que foi levantado que aquele artefato que foi vendido para ele não era o artefato certo. E aquele artefato que foi vendido não poderia ter sido vendido à unidade separadamente. Entendeu? Porque aparentemente há uma grande diferença daqueles que você coloca... Indoor que não pega fogo, que ele tem desculpa te interromper, mas ele tem ele é um fogo a chama, porém ele não tem o risco. Você pode colocar a mão que ele não queima, ele não transmite. Aquele que fica na garrafa lá, né? Aqueles que coloca para fantasiar a garrafinha quando o cara quer ostentar. Exatamente. E aí esse ponto, Jean, foi interessante você ter falado, porque foi muito discutido isso, entendeu? Sobre o indoor ou seja, que aquele que tinha comprado, que o rapaz comprou fora da caixa, a unidade, que não poderia ter sido vendido daquela forma, é o que provavelmente causou o fogo, entendeu? Porque, ou seja, o cara comprou, levou, normal, ao padrão, chegou lá, tem pegando fogo, etc. E espalhou muito rápido. Então, assim, uma tragédia, né? A gente não tem como ignorar isso. Mas tem um ponto também que eu vi, assim, bem leigamente, a gente pode até trabalhar esse negócio, que o forro que foi instalado na boate não era o forro apropriado, porque normalmente tem os forros das normas que eles são anti-chamas. Sim. Você pode botar fogo nele que eles não pegam fogo. Naquele momento lá, e aí às vezes, mais uma vez, o investidor nem sabe, porque você contratou a empresa para montar, tem o projeto, tem tudo, mas o forro, ou por economia ou por outras razões que seja, o forro não deveria propagar a chama. Você poderia botar fogo nele e ele não propagar a chama. Não foi o caso. Foi uma das coisas debatidas. Um dos elos que acabou contribuindo para essa tragédia. São coisas que pesam, né, entre acusação e defesa, e esse foi um ponto que a acusação explorou bastante, a questão de não ser anti-chamas. Sim. Agora, não sei se a época também, né, como funcionava isso, depois mudou também, não sei se atualmente todas as pessoas... Eu lembro, teve uma das testemunhas, inclusive, que ele era dono de uma das casas lá e que ele atestou que não tinha na dele, que as casas que vendiam isso, os estabelecimentos, começaram a vender assim, a rodo, porque depois da tragédia a fiscalização passou a ser intensa. Então, assim, por isso que eu digo que a gente olhar no retrovisor e procurar entender aonde errou. Entendeu? E cada um tem uma parcela também de culpa nessa situação. Mas também tentar entender se isso de alguma forma solucionou o problema de norte a sul desse país enorme que é o nosso. E que às vezes o serviço público não funciona, às vezes, não funciona como deveria, mesmo tendo bons servidores. Então aí já é o caso de alguém do direito administrativo explicar como deveria ser mais efetivo, né, trabalhar junto com o empresário, com a pessoa que trabalha com isso. Então são coisas que não pode simplesmente acontecer uma tragédia, ficou por isso mesmo, porque a cadeia em si, numa situação como essa, eu indago, resolve a situação? Impede outras tragédias? Não vai trazer as 250 vidas de volta? Não vai, entendeu? Mas pode ser que mudando um paradigma, igual você falou, Jean, mudando isso, uma fiscalização coerente e tudo mais, impede, né, que outras, às vezes, casas noturnas que, porventura, estejam funcionando sem, né, dentro da legalidade. Eu assim, sobre isso, né, sobre essa situação, eu tenho a seguinte ideia em pensamento. Esse fato não foi o primeiro mundial que aconteceu. E nem vai ser o último. Não foi o primeiro.
Estados Unidos já sofreram algumas casas noturnas com incêndio e com vítimas. Na Rússia também, em outros países europeus. Então, assim, foi uma fatalidade. Exato. Se o dono de lá quis colocar um forro mais em conta, você acha que o cara ia pensar que um dia podia pegar fogo na casa noturna? Ele ia lá imaginar que um fogo com um músico um dia ia colocar prefeito. Às vezes o cara montou a boate dele há 10 anos depois surgiu um foguinho. Você acha que ele ia pensar, adivinhar que ia ter um foguinho que ia pegar fogo e ia botar em risco? Jamais. Foi uma fatalidade. As vidas ali perdidas, elas não voltam mais, e só o tempo para dar o conforto para os familiares, só o tempo. Aquelas pessoas que elas foram condenadas ali, eu não digo só os que foram condenados, não. Os barmans que trabalharam, segurança, o pessoal da faxina, todos que estavam prestando um trabalho lá, elas já foram condenadas por si só. Elas vão conviver com aquilo pro resto da vida delas. Traumático. Elas vão... Aqui é uma situação e, assim, que não tem como reverter. Entretanto, tem algumas coisas realmente que a gente tem que avaliar, como o Flávio falou, é o peso de que está sendo imposto uma pena. Eu, como dono de uma casa noturna, tem um AVCB para 742 ou 744 pessoas, por exemplo, que estou falando da Mona Lisa. E aí, num determinado momento, eu coloco 900 pessoas, eu assumo o risco. Sim. Eu assumo o risco. Tá? E ali, naquele caso da Boate Kiss, nós aqui né, eu posso falar vocês, Flávio, você, Matheus, Guilherme, eu não sei, que a gente se conhece aqui de Valadares, sabemos que a gente se conhece, sabe os locais que existem na nossa cidade. Existe estabelecimento noturno que você tem as entradas pela porta, pela rua, né? E tem a casa e no fundo dela é parede, não tem como você sair pelo fundo dela. E tem banheiros no fundo. Era o caso da Boate Kiss. Isso. Então foi uma série de situações que elas se uniram para poder tomar esse grau dessa gravidade toda que deu. As pessoas, elas no fogo, na fumaça, elas entravam nos banheiros no fundo, porque via a luz acesa do banheiro, achando que estava indo para frente. E foi onde que mais teve vítimas. Foram aglomerando, uma em cima da outra, dentro do banheiro, e aí como ia vindo mais gente, sufocado, e não tinha como sair. Então isso também agravou. Né? Vou me falar aqui agora com relação, por exemplo, à Mona Lisa, porque nem existe mais, já fechou. Mas, além do que o AVCB de lá estava aprovado, que tinha as portas, barras antipânico, aqui tem um estudo que fala, que é engenheiro que sabe, e o corpo de bombeiros profissionais, que por exemplo, a cada minuto dá para evacuar X pessoas. Se você tem uma casa que comporta 740 pessoas aprovada, você tem que ter X metros de saída de emergência. Lá no caso da Mona Lisa, era 4 saídas de emergência que tinha. A medida eu não lembro. Era uma perto da escada e 3 na recepção. Você lembra quantos por minuto que dava para evacuar? Não, esses dados técnicos eu não sei, mas a gente precisava de 4 portas. As 4 portas que a gente tinha na Mona Lisa era saída de emergência. Elas tinham barra antipânico, justamente por conta disso, para atender a necessidade. Eu lembro. Enfim, então foi uma série de fatores. Me parece que lá não tinha, né, a quantidade de porta essa informação suficiente. De entrada. Eu não sei essas questões técnicas, né? Parece que a quantidade de público que tinha lá não dava. Então tinha um risco nisso. Parece que tinha tipo um labirinto também, assim, para organizar fila, alguma coisa assim. A casa tinha, entre uns ambientes e outro, na Kiss, tinha uns locais que era tipo uns labirintos, realmente. Então, assim, foi uma soma de coisas. Foi o fogo, o forro que pegou fogo, os banheiros que ficavam no fundo, que não tinha saída pelo fundo, foi a saída de emergência que não teve. Então, foi uma série de coisas. Realmente foi uma fatalidade. No caso, por exemplo, da Mona Lisa, embora a gente tinha a saída de emergência, que todas eram na Israel Pinheiro, a gente tinha porta no fundo, a gente tinha um segundo andar que era área aberta, se vocês lembrarem. Era um exemplo. Num caso aqui da Mona Lisa, a Mona Lisa pegou fogo, o cara foi pro corredor do Jean, abriu o portão, saiu, o cara foi pro segundo andar, pro terceiro andar, que é tudo aberto. Dava então, assim, sair também. Você entendeu? O cara... O cenário era diferente da Kiss. A Kiss, infelizmente, por uma questão de
sei lá o que. Várias variantes, né? Uma questão que, infelizmente... Ali, até a estrutura de fora ali da calçada, parece que os táxis estacionavam fora, Não, e aí a calçada era Teve o caso dos curta. próprios porteiros que não estavam deixando as pessoas saírem porque eles Até não o cara estavam entender, entendendo. né? eles Não, tavam entendendo. isso é um Vocês têm detalhe. essa informação? Foi quanto tempo, assim, até o início do fogo até o final da tragédia? Eu não sei ter sido- tempo. Foi muito Eu rápido. não sei tempo, mas essa informação que a acusação fala, que os porteiros travaram, eu acho que eu não vivenciei, eu não estava lá, mas eu acho assim que deve ter sido um intervalo de tempo muito pequeno para acusar, para justificar que foi por isso que as pessoas morreram. Mas foi questão de segundo, porque Eu a acho segurança que foi ouvida. eu acho que é mais um elo da corrente, entendeu? Não, mas Porque todo é uma minuto questão- importa nessa hora. Mas o Guilherme, eu vou dar a palavra para o Flávio em breve. O que acontece? Eu estou vivenciando isso. Às vezes, por exemplo, chega lá 5 caras de má fé. Nós temos que sair, que isso aqui, 10 caras de má fé. O segurança vai deixar o cara sair sem pagar? Um exemplo. Tudo bem. Beleza? Eu não estava presente, eu não sei o que de fato ocorreu. Eu estou avaliando o que eu entendo da noite, eu não acredito que num volume de 50, 100 pessoas querem sair, o segurança barrou todo mundo no intervalo de 5 minutos. Eu não acredito Claro nisso. que não, acho que foi questão de segundos. Eu acho que o primeiro, assim, o cara, não tem que sair, que tá pegando fogo. Aí o cara, não tem que sair. Aí quando em seguida veio um volume, eu acho que o cara Tipo assim, uma questão de 10, 20 segundos que faz muita diferença. Até porque, gente, um segurança, 2 segurança, Não para não, uma manada, não para 50 pessoas não, Nem amigo. se for o arcanjo daquele tamanho. Não para. Então, assim, eu não acredito nisso, não. Eu também não acredito, Mas não. é interessante a situação, porque foi muito abordado isso, mas o segurança ele foi ouvido, né? E o segurança ele falou que foi espaço de tempo assim bem rápido, né? O que leva a crer que foi de segundos mesmo. Agora, igual o Jean falou, de quem entende da noite e tudo mais, o fogo ele pegou no palco. O palco é lá nos fundos, O segurança está aqui de na modo frente. que o segurança ele não consegue ver o que está acontecendo lá, né? Então, assim, óbvio que foi uma situação muito rápida e evidente, que algumas pessoas chegando, ou um tanto de pessoas chegando, aí briga, não sei o quê, não, tem que pagar, mas é uma ordem que é dada a ele. Então, assim, é natural das coisas, a gente também tem que se colocar No lugar, né? No lugar, ver a situação. Agora, é evidente, depois que ficou sabendo, não é fogo, né? Abre as portas. É evidente. Então, também acho. uma série de coisas assim que vão acontecendo até chegar na tragédia, igual o Coura falou, é lamentável, né? Mas assim, serve para poder refletir, mas não ficar só no campo das ideias, entendeu? Se ali, por exemplo, não tem uma saída de fundo, alguma coisa desse sentido, que aí são coisas de engenharia, por exemplo, se vem o órgão e fala, não, aqui não pode, etc., sabe? São coisas que devem ser levadas em consideração. Porque depois que acontece qualquer tipo de situação, aí todo mundo quer Todo mundo falar, vira especialista, quer dar né? um palpite. e tudo Exatamente, mais. todo mundo vira especialista. E a julgar porta também é estoura. muito fácil, né? Colocar o cara na cadeia é muito fácil. É muito Quero ver se fácil. fosse um parente, quero ver se fosse É muito você. fácil. É isso que o advogado criminal sofre bastante. Sofre assim, entre aspas, o modo de dizer. Porque eu não tenho essa preocupação, as pessoas falam, você defende bandido e tudo mais. As pessoas, elas ainda não conseguiram entender que o direito penal está batendo cada vez mais próximo, está batendo na porta de várias pessoas, entendeu? Ou por injustiças, ou por determinados fatores que a vida às vezes converte para aquilo. Necessidade, às vezes, você cometer um crime, né? Então, eu não estou falando aqui de corrupção, nada nesse sentido, não. O próprio homicídio é desse jeito. A pessoa ela pode falar qualquer coisa, eu não pratico crime de estupro, eu não sou corrupto, eu não furto, não roubo de ninguém. Agora, falar que você nunca vai praticar um homicídio, você já tem que pensar 2 vezes. Porque, às vezes, a vida te leva àquela circunstância, entendeu? Você não precisa ter uma arma de fogo dentro de casa. Mas são circunstâncias e circunstâncias. Daí que, não sei por qual motivo, criou, né, essa situação do advogado criminal como se fosse o errado da situação, quando, na verdade, Vilão da história. é como se fosse o vilão da história. Não sei de onde surgiu isso, mas, na verdade, casos
complexos como esse é que exige, de fato, uma boa defesa, uma defesa que consiga lapidar as situações justamente para não ter excesso. Porque o Estado, quando vem para cima da gente, independente de qualquer setor, independente de qualquer matéria do direito, é sempre dolorido. Então, às vezes, a pessoa falando sobre direito penal, não sei o quê, tal, agora eles estão discutindo essa questão, pelo menos até a data de hoje, né, que nós estamos gravando, está discutindo essa questão já começar a cumprir a pena e tudo mais. Imagine isso no imposto, entendeu? O cara não deve aquele imposto, não deve aquele tributo e tudo mais. Não, já tem que pagar, não sei o quê. Não, mas eu quero discutir isso. Tem probabilidade de mudar isso. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, sobre isso. Mas todo mundo concorda comigo aqui na questão de que ninguém deveria ser responsabilizado penalmente, né? Cara, a minha forma de ver, a fiscalização era o ponto principal da história. De ser penalizada? De ser, pelo menos, não sei se penalizado, mas o ponto principal, se não está nas normas, se não está nas condições ideais de funcionamento em que um incidente aconteça, uma tragédia dessa, deveria ter sido identificado e quebrado o elo da corrente dessa tragédia, era naquele momento ali. A pessoa vai lá que tem conhecimento do que tem que ter dentro de uma casa noturna, dos equipamentos, dos produtos, de uma saída de emergência, de várias opções, dessa questão de quantidade de gente por minuto. A pessoa que foi lá com essa intenção, ela tinha que ter tido toda a avaliação e falado, eu não aprovo por causa disso e disso e disso. Está aqui. Essa pessoa fez isso? Se ela não fez, por que ela não fez? Tem algum fator público que envolve... Às vezes a gente sabe como é que no Brasil várias coisas acabam acontecendo não da melhor maneira. Então, houve alguma coisa nesse sentido? Quem foi essa pessoa e por que ela não fez isso? Então, eu acho que é muito a partir daí, entendeu? Também concordo. Consigo entender. Acho que concordo também. Mas poderia ter sido penalizado, Matheus, de uma outra forma, entendeu? Porque aquilo que eu expliquei sobre a questão do dólar eventual poderia ter sido penalizado de uma outra maneira. Alguns advogados até discutiram isso, discutiu também a questão que no direito a gente chama de responsabilidade objetiva com relação à pessoa que era um investidor, né? Ele não tinha poder assim especificamente de mando, etc. Ele injetava o dinheiro porque tinha um sócio que sabia tocar o negócio, que entendia da noite. Sim. Né? Então, pelo fato dele estar no contrato social e algumas vezes ter sido visualizado na noite ali e tudo mais, era como mais ou menos nesse sentido. Então, tem várias questões assim a serem debatidas. A questão do dólar eventual é uma questão que a comunidade jurídica está debatendo muito isso, entendeu? Porque a gente alcança um determinado período civilizatório que a gente não pode comportar mais uma questão de comungar com uma questão de vingança, provavelmente. Até óbvio que foi uma tragédia, dói, entendeu? Essas coisas, evidente, mas, igual acho que o Matheus comentou, coisas que poderiam ter sido resolvidas, poderiam ter sido condenados numa situação, inclusive até antes. A demora desse julgamento, de 2013 para cá, foi em razão de recursos, recursos inclusive do Ministério Público, entendeu? Várias discussões relacionadas a teses jurídicas e tudo mais, até chegar no júri. Entendeu? Poderia ter sido encurtado isso, já terem sido condenados, por exemplo, no penal e também condenados a ressarcir isso às vítimas, né? Aos pais, né? Às vítimas, porque teve algumas pessoas que sobreviveram. Uhum. Então, assim, a gente tem que repensar algumas coisas, entendeu? Com relação a isso. E o dolo eventual é uma questão que é a coisa natural. O direito, ele tenta, pelo menos o direito penal, ele sempre tenta... sempre às vezes um pouco difícil, mas as teorias elas tentam encaixar com o cotidiano da vida humana. Então, nesse caso específico, me parece que a pessoa ela estava ali o empreendimento dele, sabe, que quis aquilo, né? Ou que assumiu o risco. Né? Exatamente, entendeu? São coisas que ou os músicos que foram lá tocar e tudo mais. Então, assim, naquelas circunstâncias ali não faz sentido, sabe? Poderia ter sido de uma outra forma.
Então, e a pena altíssima, entendeu? Com relação a isso, são questões que assim, a comunidade jurídica tem discutido bastante, entendeu? Fazendo críticas bem fortes com relação a isso, né? Que a gente tem que observar, porque os excessos, não quer dizer que, por exemplo, a gente pratica determinadas coisas, e desde o penal a qualquer outro âmbito do direito, né? Trabalhista, civil, tributário, não necessariamente tem que haver excesso, tem que ser na medida daquilo que você praticou, né? Tem que ser dentro do justo. É para isso que serve o direito, para você separar aquilo que é sóbrio dentro da técnica, dentro da ciência, daquilo que é naturalmente espetáculo, mas então você tem que saber separar essas coisas. E isso é a grande dificuldade hoje em dia, né? Sobretudo em tempos de redes sociais, em que várias pessoas às vezes tentam falar sobre determinadas coisas quando não tem assim, e isso vai propagando, entendeu? Isso vai compartilhando e tudo mais. Não é tanto o caso da Boate Kiss, mas porque no caso da Boate Kiss muita gente pensa da mesma maneira que o Matheus, entendeu? Que eles não deveriam nem ter sido condenados, né? E isso é a beleza do júri. Isso é muito incrível, é muito belo. Você traz pessoas que são do povo para poder, pessoas que entendem das coisas do dia a dia, que sabem das coisas do dia a dia, né? Mas esses julgamentos assim muito complexos, às vezes tem que ser feito um filtro antes de chegar no júri, tal como foi feito pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. Eles disseram, não, isso não é caso de ir para júri, isso não é questão de dolo eventual. Aí recorreram, chegou ao STJ, o STJ mudou e tudo mais, uma questão também que supera o que a gente chama súmula 7, porque você sobe para o STJ e começa a discutir questões de matérias fáticas probatórias que o tribunal STJ, nessa ocasião, ele não pode discutir. E aí se abre uma exceção, discute a situação, manda a júri, coisas que diuturnamente são negadas, né? Agora, recentemente, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, dá uma decisão que não existe isso no direito penal, entendeu? Você impedindo que um tribunal de justiça, que os desembargadores possam dar um voto, entendeu? Impedindo uma questão de habeas corpus, algo que de muito tempo é uma conquista muito grande. Como é que você manda alguém, não, você não pode dar a decisão, falando para os leigos que estão... É radical isso. E numa situação ainda mais crítica e mais caótica, no direito especificamente. Às vezes tem estudantes também que, né, estão assistindo a gente, mas é o que a gente chama de supressão de instância. O Ministério Público ele decidiu numa situação do Tribunal do Rio Grande do Sul, atravessando, pulando o STJ, indo direto ao presidente do STF, algo que não existe, sabe? É a mesma coisa, fazendo uma analogia, você chega no hospital, está lá o médico e tudo mais, e o médico fala, não, para resolver esse problema tem que amputar um braço. Aí a pessoa fala, não, mas tem outras medidas, né? Ainda precisa tentar outras formas e tudo mais. Não, mas para resolver o problema tem que amputar. Então não faz sentido teórico, lógico com relação, e isso é muito grave. As pessoas elas têm que começar a se questionar com relação a essas coisas, porque é muito grave. Porque é aquilo que fala, uma hora bateu na porta do fulano, para mim tanto faz, bateu na porta de outra pessoa, levou outra pessoa, mas uma hora bate na nossa porta também, ou alguém próximo a nós. Aí a gente vai querer todos os direitos que são inerentes, mas isso tem que ser único, singular, não pode ter exceção para as coisas, porque isso é um perigo muito grande. Sabe? Deixa eu falar, caminhando para o final aqui, que nós já estamos quase no horário, eu quero... Tá caminhando para o horário? Oi? Não, porque eu estou sem relógio aqui. Um dos nossos convidados tem horário marcado hoje. Eu quero deixar duas perguntas aqui. Balada hoje, né? Quero deixar uma pergunta para o Flávio, outra pergunta para o Jean, e a gente debate ela, eu acho que a gente já pode caminhar para o final. Beleza. Primeiro ponto para o Flávio. O que você acha que a gente pode fazer para que... E a gente já tem feito, claro, né? Mas dentro de tudo que aconteceu, dentro da legislação, dentro de todo esse debate do Tribunal de Júri, o que a gente pode fazer de formas que isso não volte a acontecer, esse tipo de tragédia? E para o Jean, a pergunta é, o que tem sido feito no dia a dia dos bastidores, de toda dessa casa noturna que você acompanha, para que a gente não vive isso aqui perto da gente, a gente não possa ter um acidente, ter uma tragédia dessa aqui. Então, deixaria a gente nessa perspectiva iniciar, futura. Sim, pode ser. Ô, Guilherme,
assim, no meu dia a dia, no estabelecimento, né? No nosso estabelecimento lá, o caso de Santa Maria, ele mexeu muito com a parte nossa psicológica. A parte do dia a dia, basicamente não mudou em nada. Por quê? Porque eu já estava dentro da lei. Eu já tinha um estabelecimento que o AVCB ele tem o prazo de que ele tem um período, né? Se eu não salvo me engano, é de 3 em 3 anos que ele está válido. Então, assim, eu tenho que corriqueiramente verificar as lâmpadas de emergência, se elas estão funcionando. Porque isso acontece muitas vezes. Se você coloca a lâmpada de emergência, você não utiliza ela. O dia que você precisa, ela não funciona porque a bateria viciou. Chineses. Assim, o chinês, desculpa a expressão, o chinês é foda. É foda. Então, isso é um grande ponto, tem que testar. Tem que testar, então assim, você tem que lembrar, olha pra você tem que lembrar de descarregar ela. Então, tô te falando assim, o funcionamento dia a dia. Descarregar uma vez por mês para ela pegar carga, para ela não viciar. O extintor de incêndio, na balada, a galera de má fé, demais, estoura os lacos do extintor, utiliza. Aí, você tem que adivinhar que aquele extintor, ele não... Então, você tem que corriqueiramente pegar e ir lá e verificar os extintores. Saber se aquele extintor, para que ele serve. Porque tem extintor de água que não serve para apagar determinado fogo. Tem o extintor de CO2 que é específico para outra coisa. E eles ficam colocados em lugares estratégicos? Sim. Porque na hora do fogo, como é que eu vou saber? Por exemplo, se está pegando fogo, Às vezes tem gente que nem sabe usar extintor. Eu acho que eu, num desespero desse, não conseguiria usar um extintor, não. Mas o próprio pessoal da casa, o João, para falar melhor, tem treinamento de equipe de brigada. É isso aí. Você tem que ter uma pessoa, que saiba tudo isso, né? No mínimo uma. Mas é assim, por exemplo, numa cabine de som, no caso da 68, na cabine de som, um monte de equipamento lá, vai pegar fogo, começa a pegar fogo, eu pegar um extintor de água e jogar lá, não vai resolver, vai agravar o problema. Eu vou jogar água no fogo, vai agravar. Aí tem que ter o extintor de CO2, que aí você vai utilizar. Então lá na cabine tem um extintor de CO2. Entendi. Entendeu? Então para cada área tem um extintor de acordo com aquele universo daquele local. Entendi. Isso é um projeto aprovado da AVCB. No seu projeto, o engenheiro ele tem que elaborar todas as condições para dar segurança para aquela realidade ali. E no desespero, em 90% dos casos, pega o extintor mais próximo que é o certo. É isso aí. Bacana. É isso Boa, aí. boa, Na prática é isso aí, porque a gente está vivenciando isso aqui. No Brasil, eu tô com 39. Eu acredito que eu seja mais velho aqui, né? Não parece, 39. Qual o caso que você ouviu falar de uma casa a única situação foi essa. Então assim, a gente está tudo na hipótese. Tudo isso é para minimizar os danos se acontecerem. Mas vai ser tudo perfeito se um dia acontecer? Ou o cara vai, eu vou ter que ter lá do outro lado, tá cheio para pegar o CO2 para pagar isso aqui? O cara vai pagar com o que ele tem. Então, em tese, o engenheiro, que não sou eu que faço isso, o engenheiro habilitado, ele vai montar o projeto para aquilo. E aí, em seguida, quando você adentra com o projeto, você chama o poder público, no caso o Corpo Bombeiro, para avaliar o projeto. Está aprovado, beleza. Pode executar e aí marca a vistoria e vai lá vistoriar para saber se é aquilo ali mesmo. Só que aí, você, quanto dono de uma casa noturna dessa, você tem que ter o bom senso e a boa fé de... Após aprovado, você manter o que foi estipulado no que está no seu projeto. O que muitos devem fazer o contrário, Sim, né? Sim, muitos fazem alguma alteração para facilitar e não colocam no AVCB dele. Então, isso, de certa forma, é uma coisa que assim, não exime a responsabilidade do dono. Então, no dia a dia nosso, Guilherme, em resposta a isso aí, não mudou muito porque a gente já praticava isso, né? Tanto na Mona Lisa na época, na antiga Mona Lisa, quanto na Boate da Ilha. Assim, agora, psicologicamente, isso muda muita coisa. Porque, por exemplo, algumas vezes no decorrer do ano, quando você tem uma rotatividade, quando você muda um determinado colaborador que trabalha numa área específica, por exemplo, numa portaria, você tem que dar um toque para o cara, se acontecer isso, se chegar um volume de pessoas aqui, o que você vai fazer?
peraí, se eu tenho um sistema que tem lá CPF, telefone, foto do cliente, que tem tudo que ele bebeu, por que eu vou ficar preocupado agora, Tem do dano câmera. agora? É. Ele vai voltar um dia, ele pega e paga depois, um dia paga. Eu tive um fato, uma época na Mona Lisa, cara, assim, a coisa de 17 anos aconteceu uma vez. Aniversário da órbita, se eu não me engano, foi de 9 anos ou 10 anos da órbita. O meu servidor queimou Nossa. Durante o evento. Nossa. durante o evento. que Devia ter umas 600 pessoas na casa, umas 100 e pouquinhos já tinha ido embora pago. Aí você imagina, Nossa. 500 pessoas. tinha vendido para lá, Aham. o ticket alto, né, um poder aquisitivo alto de quem estava lá. O meu servidor não foi energia que acabou, o servidor queimou. Deu Que uma isso? pane, o servidor queimou. E aí? E aí, Vocês- todo mundo foi embora sem pagar, brother. Todo mundo foi embora sem pagar. Presente de aniversário. Aí, na segunda-feira começou um colaborador nosso e o cliente ligar, fulano, tal, posso levar? E recebeu. O índice nosso de inadimplência foi muito pequeno. Foi muito interessante. pequeno. Você Te falar que não teve inadimplência, teve. Mas assim, a grande maioria pagou. Teve Mas algumas poucos que, infelizmente, nós somos seres humanos. Cada um pensa diferente, né? Você Sim. Às vezes conseguiu. o cara deixa de voltar no lugar só para falar que teve uma vantagem de R$100. Exatamente. Nossa. Né? É Infelizmente. querer o Brasil. Alguns poucos que Infelizmente. pensam dessa maneira, mas a grande maioria. Então, assim, Mas é você o que eu conseguiu- tento mostrar para eles, né? Queimou o servidor, você conseguiu ainda ter todo o controle. Você já tinha, ficou salvo Queimou, lá e tal. Sim, porque o Mas seguinte, e como que funcionou ele depois tinha- que queimou? Para ele- registrar o que eu consumi depois, por não, exemplo. acabou a balada. Parou tudo. Acabou pela a metade. balada, brother. Não Nossa. tinha como fazer nada. Que horas era? Eu não me recordo mais, mas o que acontece? Ele era 2 HDs. Era um espelhado no outro. Eu, sem condição técnica, era assim, rapaz, isso aí é uma coisa assim que não acontece em 100 anos. O servidor era um servidor da Dell, servidor top na época. Assim, a gente gastou uma grana em investimento para esse servidor, só que ele espelhava, só que eu não tinha a condição, eu não tinha a capacidade de mexer lá para virar, para dar uma chave no negócio, porque um estava espelhando o outro, mas tinha que fazer alguma configuração para poder ligar o outro. Eu, durante a madrugada, nem durante o dia saberia, eu precisava de uma pessoa que entendesse disso. Então, durante o dia, aí um técnico foi, pegou a cópia, ligou, aí a gente religou, começou a ver todas as comandas que estavam e começou a fazer contato com os clientes. Mas são coisas que podem acontecer, né? Então, assim, numa situação dessa, é muito mais a gente dar toque para a equipe que trabalha, né, do que assim, preparar ela para uma situação dessa, do que pode ser feito numa situação dessa. Mas eu não posso te precisar que eu não vou ter um problema um dia. Para ter problema, basta estar vivo. Né? Vamos pensar nem em fogo, vamos pensar numa briga generalizada. Não depende de mim. Isso é inerente a mim. Você trouxe um exemplo até legal, porque é Uma uma briga coisa muito mais generalizada. provável de se acontecer. Você entendeu? Então, Mas acho- rezar, botar o joelho no chão, pedir a Papai do Céu para abençoar todo dia, abençoar a vida minha, dos colaboradores, dos clientes, dos prestadores de serviço e tentar buscar a perfeição. Perfeição nós não vamos conseguir, mas tentar buscar. Para diminuir, né, as margens Minimizar de erros. Isso. Mas mesmo assim é bacana saber essa questão, por exemplo, o toque da luz de emergência que você colocou, é uma coisa que às É uma vezes é um coisa detalhe tão interessante. pequeno, que é um cuidado que você tem que ter, porque se naquela noite tiver um... Então, com certeza, assim, é bacana muito ver o cuidado que você tem lá na 68 para todo mundo tá seguro. E é muito Os fácil a instrutores. pessoa observar se tem saída de emergência ou não, gente. As portas antipânico, é porque elas são barras. Você não vai ver por fora do estabelecimento, é só pela parte interna. Você quer saber se tem barra antipânico? Você verifica, tem uma barra mesmo, a própria. Aquilo ali é só você apertar de cima para baixo e Que a empurrar, porta vai. que a porta vai. Bacana. Ou seja, aquela barra funciona até mesmo no pânico, todo mundo tumultua ali, ela já aciona e já... Ela já vai embora. é preparada para isso. Interessante. Quer que relembra a pergunta? Não. A cerveja não deu tempo, Não, né? O não papo deu tempo foi ainda. muito mais papo do que Muito tomar. mais. Cora, o que acontece?
Eu diria as mesmas coisas que o Jean falou, mas eu acrescentaria o seguinte, e aqui é uma crítica mesmo, em duas vertentes. Eu acho que, de um lado, as pessoas elas têm que começar a praticar mais a boa-fé. Né? O empresário, alguns, né? Não são todos, jamais, né? Mas eu acho que você tem um pouco mais de zelo em determinados locais, em determinados setores, né? Porque o perigo ele está justamente nos detalhes, entendeu? É difícil no dia a dia. Às vezes a gente só vai pensar dessas coisas, até coisas mínimas mesmo assim da nossa vida. A gente só vai pensar depois que acontece. Nossa, podia ter feito isso, não sei o quê. Então, talvez essa questão assim de boa fé no sentido de cuidado mesmo, né? Muito embora o que eu disse no início, ninguém, sobretudo em negócios, ninguém cria nada querendo ter prejuízo ou então tendo a intenção de causar prejuízo a terceiros, principalmente porque pode pesar no bolso, né? Mas esse é um ponto. E um segundo ponto, eu acho que é primordial a gente tentar, é muito difícil num país com dimensões geográficas como o nosso, mas tinha que ter uma forma das coisas serem mais ágeis, sabe? Infelizmente, a gente tem vários servidores públicos, muita competência, conheço vários, a gente tem conhecimento disso. E aqui é de forma geral mesmo, em vários setores, seja dentro da prefeitura, em qualquer outro lugar. E não é uma crítica aos servidores, nada nesse sentido, não. Mas eu acho que deveria ser ter melhor aparelhamento, para que seja algo caminhando de mãos dadas entre público e privado. Modernização também, né? Modernização, porque às vezes a pessoa, o empresário, o autônomo, e quando a gente fala isso, não é só as grandes empresas, não. É a maioria das pessoas no nosso país. Sempre encontram, e isso é uma queixa generalizada, sempre encontram dificuldades para poder ou conseguir algo, né, dentro da legalidade, evidentemente. Então, essa dificuldade ela deveria ser melhor trabalhada, né, no sentido de ser mais eficiente. Né, igual nesse caso, por exemplo, pode até procurar no YouTube, nesse caso mesmo do caso Kiss, os bombeiros eles tiveram uma certa dificuldade. Entendeu? Outros bombeiros, se a gente pesquisar também, existe isso. Então, e aí já os especialistas da área do administrativo, alguma coisa deveria ser feita nesse sentido. Tentar evitar a burocracia, que é o que mais dificulta hoje as coisas. Entendeu? E talvez, só fazendo um adendo, um terceiro ponto seria: as pessoas elas têm que começar a trabalhar um pouco mais com a prevenção das coisas, com profissionais no sentido de prevenção. A minha especialização foi em Direito Penal Econômico, e Penal Econômico lida muito com crime empresarial, essas coisas assim nesse sentido, né? Pessoas que às vezes lidam com licitação, essas coisas. E há um alto índice, às vezes, de ser feito algumas coisas de forma errada que poderiam ser evitadas. Isso você leva para várias vertentes. Pessoas, por exemplo, no âmbito trabalhista, pessoas que têm empresa e tudo mais, ou então a gente no dia a dia, às vezes vai realizar um negócio e tudo mais, não custa você procurar um profissional da área, entendeu? Ou que seja engenheiro, ou que seja advogado, alguma coisa nesse sentido, porque isso evita risco, isso evita dano. Uma consulta, às vezes, rápida, um telefonema que você dá, né? Hoje está se falando muito em questão de compliance, algo que outros países já trabalham isso há muito tempo. Entendeu? Então, são coisas que, melhor afinadas, resolvem muito dos problemas e ajuda tanto o setor público quanto o setor privado. São coisas que a gente tem que mudar a filosofia, e isso, mudar uma cultura, demanda muito tempo. Entendeu? Os problemas eles vão surgindo e tudo mais. Então, isso talvez seria uma hipótese. Né? Eu tive um caso, não vou citar nomes, evidentemente, sou extremamente discreto, mas de um cliente que ele quase que ajoelhava para a empresa ser fiscalizada, e precisava produzir, tinha uma fornecedores, tinha clientes dependendo daquilo, e era uma mercadoria perecível, dependendo daquilo, e implorava para poder ser fiscalizado, e a fiscalização não vinha, e produtos às vezes sem poder sair, porque dependia dessa fiscalização e não podia liberar o produto, né? Tinha funcionários
largamente, entendeu? Vários funcionários. Então, assim, isso mexe com a questão financeira da própria empresa. A gente tem que olhar os dois lados, porque são os dois lados da mesma moeda, entendeu? O público depende do privado e o privado depende do público. Então, isso, em resumo, tem muito a ver com isso que eu estou dizendo, entendeu? Às vezes a gente não pensa por esse ângulo, mas só quem vivencia mesmo essa situação. Imagina a situação de você ter folha de pagamento e tudo mais, e você depender de uma fiscalização a qual você pede, você manda e-mail, você solicita, você liga, você manda mensagem. E não é atendido. É uma situação que não pode acontecer. E recolhe, assim, impostos altíssimos, entendeu? Então, isso tem a ver, tem um impacto também para a própria cidade. Então, assim, são coisas que a gente precisa repensar isso, quando eu digo que eu gosto do Ministério Público, porque eu gosto de ter o diálogo, eu prezo pelo diálogo, óbvio que cada um defende ali o seu ponto de vista quando está num processo e tudo mais, mas a gente tem que parar com isso de que todos são adversários e tudo mais. Não, para resolver problema você tem que ter diálogo. Né? Alguns políticos já têm levantado essa bandeira de sentar, dialogar, o que pode ser melhorado, porque é justamente esses diálogos que resolvem ou evitam tragédias. Entendeu? Agora, se tudo dentro do que deveria ter sido feito, evidentemente surgiu um fato dito criminoso, ou uma tragédia, etc., aí fica, inclusive, até mais fácil para você identificar autores do delito ou quem participou em alguma medida. Então, é até uma questão de ser mais justo, entendeu? Porque aquilo que a gente estava conversando no início, quando a bomba estoura, achar culpado é a coisa mais fácil. Apontar erros é a coisa mais fácil. Agora, você se colocar na situação, aí é um desafio muito grande. É um desafio que nós, advogados, a gente tem que ter diariamente, às vezes. E aqui eu não estou falando, existem pessoas, sim, que cometem delitos e tudo mais. Existem outros que são levados ao acaso da vida a cometer delitos. E delitos são inúmeros dentro do Código Penal, né? São vários. Então, agora, tem pessoas que, às vezes, são levadas a determinadas situações por injustiça, entendeu? E todo tipo de excesso nisso aí, ele deve ser muito bem lapidado, porque é um perigo muito grande isso aí. Entendeu? Então, esse é o maior desafio, talvez. Bacana. E é com essa reflexão que nós vamos finalizar. Primeiro pedir o Jean e o Flávio, deixem suas considerações finais, agradecimento, deixem Instagram, contato, quem precisar de advogado criminal, quem quiser uma cortesia para entrar na 68, pedir o Jean. Tem entrada do México, né? Pelo amor de Deus, não fala isso não, porque o DM dele lota, né? Gente, primeiro só deixar claro aqui, como o Flávio já abordou aqui, lá na 68 não tem entrada do México e não tem a sala do Jean. O Jean aposentou da noite e tal, agora é um cara do dia. Tá só na água agora, o Jean. Eu já citei isso, não sei se foi ao vivo, mas é ao vivo que eu falo, assim, mas eu sei que foi no Midcast, talvez eu tenha falado off. Foi a melhor decisão que você fez na sua vida, né? Agora eu sou um cara do dia, tenho trabalho, sou funcionário agora durante o dia. À noite o Jean vai lá, olha, vê como é que é. O Jean agora. Funciona, funciona. Eu, já tô com uma menina de 13 anos em casa, né, cara? Já pensou eu lá na balada, lá na salinha, cadastrando, chegar a Sofia lá, de mão dada pra querer namoradinha. E aí, pai, vai liberar uns energéticos, umas doses de gin. Não dá. Não dá, né? Mas brincadeiras à parte, agradecer vocês pela oportunidade da gente estar nesse diálogo sadio aqui, né? E me coloca à disposição, né, para qualquer demanda que clientes da 68 ou pessoas que não são clientes que queiram, né, conhecer a casa, nós estamos à disposição lá. Eu queria agradecer vocês dois e parabenizar também, cara. Vocês têm feito assim, um trabalho espetacular. Obrigado. Tenho levado assim, informações para as pessoas de modo geral, sensacional, né? Trazendo assim, um pouco de cada detalhe mesmo, de cada mundo, assim, eu tenho acompanhado, assim, vocês estão de parabéns mesmo. Essa questão assim plural e esse diálogo leve, né, Jean? Isso aí, cara, é espetacular. Continuem assim, tá?
E muito bom o papo, agradeço o espaço, o Jean também sempre sensacional aí, já não tem. Digo mesmo, né? E valeu mesmo, valeu aí, mais informal aqui nesse papo, então tá Deixa valendo seu arroba demais. aí pra quem quiser te Flávio acompanhar. Rodrigues ADV. E da 68 é 68 Lounge, né? Arroba 68 Lounge. 68 numeral, 68 Lounge. 68 Lounge. Isso aí, 68 E eu acho assim, que vocês têm muito mais histórias, vocês podem voltar mais Com vezes e certeza. podem voltar sozinhos, juntos, com outras pessoas, isso aí a gente vai combinar A ideia de trazer os dois hoje foi muito pra gente cruzar esse assunto que tá em pauta hoje. Ficou legal, né? Então a gente espero dois mundos. Os dois mundos se unindo. Interessante isso. Eu espero que vocês também, que estão assistindo, tenham gostado desse papo. É também uma proposta do IBITcast trazer assuntos de uma maneira leve, descontraída, sem deixar aqui a nossa cara, né? E espero que tenham gostado. Agradeço demais ao Jean e ao Flávio ter topado. Muito obrigado aceitado o convite, Muito ter bom. vindo bater esse papo com a gente, trazer um pouco da experiência de vocês em cada área. E é isso, né? Não deixar de falar, se você quiser assinar a Beerbox, o QR Code está aqui. Fizer um orçamento para gerar sua própria energia, o QR Code está aqui também. E é isso. Agradecer mais ter um episódio. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Siga a gente lá, @IBITcastGV no Instagram. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau.